Vocês estão chegando tudo aí bonitinho, pessoal? Espero que sim. Aqui tem uma mensagenzinha. Perfeito. Bora lá, então. Bom, o documentário... Vocês estão chegando? Dá pra ler aí, pessoal? Porque daí eu posso ficar migrando. Se bem que vocês estão com a câmera desligada. Tá, eu vou colocar para apresentar, então. Qualquer coisa, vocês ligam o áudio de vocês e pode perguntar em cima da minha fala, por favor. Acho que é bem melhor ouvir a voz de vocês do que pelo WhatsApp, igual era antes. Eu gostei bem mais. Então, perguntem à vontade. Querem comentar alguma coisa, por favor, abram o áudio, tá? Bom, galera, como a gente já estava iniciando o debate, né? Então, o documentário, eu acho que ele é construído pelo choque cultural, né? Então, esse choque cultural é muito mostrado pela ética trabalhista. Então, você vê, tem lá, de um lado, a altíssima performance, né? Os funcionários chineses incansáveis. E a partir disso, você vê a diferença do que é o trabalho para essas duas culturas. Os ocidentais, eles trabalham para garantir o ócio. Já pararam para pensar nisso? O que eles trabalham? Eles trabalham para ter um estado de bem-estar positivo. É no lazer que nós ocidentais, tá? Não só os americanos, mas o estilo nosso de trabalho latino-americano também é pautado nisso. É no lazer que a gente encontra o nosso bem-estar. Então, a gente faz viagens, a gente gasta dinheiro, a gente trabalha para isso. E aí, eu trago uma frase do chefão, né, da Fuyao, né, o CEO, fundador, presidente, né, da Fuyao, ele fala, vivemos para trabalhar, não? Naquela última estrofe, última fala do documentário. E aí você percebe, né, que os operários chineses, a cultura chinesa, o caráter chinês, ele é construído a partir da importância do trabalho, da importância do trabalho na formação da potência que é a China, né, para garantir a honra, sua honra e a honra do seu país. Né. Eu acho que é incrível e assustador ao mesmo tempo. Por que incrível e assustador ao mesmo tempo? Porque é incrível que você repensa o seu próprio trabalho, né? Nossa, eu trabalho realmente pelo ócio, eu trabalho pelo tempo livre, para como eu vou desfrutar meu tempo livre, né? Eles trabalham porque o trabalho é a forma, é a derradeira forma de ser feliz no mundo. Vivemos para trabalhar. A carga horária, como a gente falou, né? A diferença, elas trabalham 12 horas com pouquíssimas pausas, e aí o que é absurdo, né, nessa carga horária e no volume de trabalho é que eles naturalmente, né, aqui no Brasil, por exemplo, lá nos Estados Unidos também, o trabalho ele é imposto através de regras. Então você vai colocar regras e o funcionário vai obedecê-las. Então você vai ser produtivo através das regras, da garantia se você vai receber um salário melhor ou não. Lembra quando eles falam ali, nossa, o americano trabalha pelo dinheiro, você tem que aumentar o salário para eles poderem trabalhar melhor. O chinês, naturalmente, ele se cobra. Naturalmente, ele tem que ser efetivo. Ele não precisa de uma estrutura burocrática para garantir que ele seja efetivo. Então, eu acho que essa carga horária, para além, né, da lei da burocracia, que é estipulada 12 horas, que eles não têm tantas regras trabalhistas, eles também naturalmente reforçam esse sistema burocrático injusto. Os próprios chineses votaram para a não formação do sindicato. Acho que isso está muito bem sintetizado nessa decisão deles. O documentário, ele soergue, né, a pauta China, e deixa bem assinalado a preocupação do mundo para com a China. Não no sentido de preocupação, sim, mas no sentido de atenção também, né? Acho que preocupação é mais no sentido dos Estados Unidos, que é hoje a hegemonia global, mas que provavelmente deve perder esse papel geopolítico no mundo. A China deve provavelmente assumir o papel de grande hegemonia global. Outra coisa que assinala a China é a retenção da mão de obra e dos produtos. Pessoal, um exemplo. Vocês provavelmente devem escutar que o Brasil é um país desenvolvido, é uma república de bananas, que de fato é, porque exporta muita coisa, papapá, blá blá blá. Legal. É muito mais complexo do que é isso, pessoal. Porque, por exemplo, a China, ela exporta muita, não é matéria-prima, mas produtos. Muita manufatura. É isso. Então, ela exporta muito, mas por que ela exporta? Porque é produzido lá. Ela detém a mão de obra. A mão de obra hoje mais barata e efetiva do mundo se encontra
na Ásia, no leste asiático, para ser mais direto. Então, lá que é produzido, lá que realmente grande parte da economia volta-se a essa produção. Os outros países que estão entrando em desenvolvimento, incluindo o Brasil, a grande parte do PIB deles é de serviço. De serviço. O que é serviço? Serviço de banco, serviço de vendedor, Uber, tudo isso são serviços. Então, aqueles trabalhadores que são trabalhadores de mão de obra mesmo, que vão trabalhar em manufaturas, em chão de fábrica, para ser uma linguagem mais clara, isso, quem detém hoje essa mão de obra são os países asiáticos. Os Estados Unidos não produz mais grande parte do que eles têm. Então, por exemplo, tem a Ford é americana? Mas a grande parte das peças é produzida na China e é montada aqui no Brasil. Entende? Essa globalização tira a mão de obra do país que detém a tecnologia. Os Estados Unidos, a Ford, que é americana, desenvolveu a tecnologia do carro, né, do carro deles, e vende para o mundo todo. Mas não é garantido que vai ser garantido empregos para americanos produzirem isso. Os lucros podem voltar para os Estados Unidos através do lucro da Ford, tudo bem. O que também já é mais complexo, porque a Ford ela é uma empresa de capital aberto, então já não garante muito. Mas enfim, eu quero que vocês tenham em mente que hoje tem muita... Como você vai explicar para essa população frustrada, que perdeu o emprego lá na GM, por exemplo, que trabalha com a mão de obra, que isso é um processo da globalização. Essa globalização que a gente defende, que é bom, essa troca cultural, né? Mas que hoje ela está sendo repensada pela pandemia. Você quer um exemplo? Quando eu falei para vocês lá na aula 5, e a gente vai rever isso, de que a China é a manufatura do mundo, os Estados Unidos, pessoal, sofreu imensamente por conta de que os EPIs, né, as máscaras, os próprios respiradores, as luvas, todo esse material de EPI para segurança do coronavírus é produzido lá na China. Diversos países do mundo, além dos Estados Unidos, sofreram com essa falta de produto. Por quê? Porque é produzido na China. A globalização hoje é repensada por causa disso. Não só na China, mas em diversos outros países, Vietnã, Indonésia, Índia, né? Porque lá é mais barato. E aí, mesmo se a gente tiver uma crise global igual a gente teve agora, a gente vai precisar de que os produtos fiquem no meu país. Entende? É realmente, igual eu falo para vocês, o documentário ele pode trazer muitas coisas. E aí, a formação sindical e a qualidade do trabalho, muito bem assinalado por vocês, tá? Realmente, ele trabalha a qualidade do trabalho, né? Como é feita a sindicalização e por que ela é importante para a garantia dos direitos dos trabalhadores. Não só para os acidentes, mas lembra quando o cara está medindo a temperatura do local? Eles trabalham num local com mais de 100 graus Celsius durante horas seguidas, eles ficam expostos a condições precárias de trabalho. Isso também é assinalado. E aqui eu trouxe para vocês a imagem do pessoal, né, da diretora, que eu esqueci o nome, e do diretor, que são esses dois aqui. Ela tá careca porque ela tá com câncer, tá? E eles foram vencer, e o discurso dela, ela falou, né, trabalhadores do mundo univos, né? Famosa frase do Marx. E ela fala sobre a importância da coalizão, né, da ajuda entre os trabalhadores. E aqui que eu acho incrível como ela assinala essa preocupação, a união do trabalho. Você percebe que quando os americanos vão lá na China e como o cara ele se padece dos trabalhadores chineses, como eles percebem que eles fazem parte de um mesmo movimento, que eles são trabalhadores, que eles são trabalhadores em condições precárias, que eles sofrem, e como eles se encontram nessa igualdade. Claro, com as suas particularidades, né? Há várias cisões também, né? Os chineses chamam os americanos de preguiçosos, e aí tem a frase do chefão falando que os americanos são ineficientes, enfim, mas ainda assim, a filmagem e a amostragem dessa união entre pessoas de diferentes países, mas que se encontram na mesma condição precária de trabalho. Mais uma vez, guardadas suas respectivas particularidades. Galera, então, continuando aquela ideia que eu falei para vocês com o documentário, ele sempre vai trazer um recorte de algo muito mais amplo por trás, eu trouxe um pouquinho desse por trás para vocês. Então, a crise que a GM, ela foi aquilo que a gente estava vivendo da demissão da GM, que é como começa o documentário,
ela é um efeito da crise de 2008, da bolha imobiliária. Vou passar o filme para vocês entenderem a bolha imobiliária, mas é praticamente onde diversos bancos passaram a oferecer créditos imobiliários inconsequentemente. Então, você não precisava provar sua renda, você não precisava provar se você poderia pagar. E aí, com isso, houve uma maior demanda, os preços das casas ficaram mais altos e as pessoas começaram a pagar por valores que não eram reais, né? A gente já viu sobre o efeito psicológico do preço lá na aula, sobre no mercado de ações, né? Sobre como o efeito psicológico incide no preço. E aí, a partir disso, você vai pagar valores irreais sobre um produto, as pessoas vão começar a pedir dinheiro emprestado para pagar por esses valores reais, os juros vão ter que subir, e aí as pessoas não vão mais conseguir pagar os juros altos, e aí as pessoas não vão ter mais acesso ao crédito. Aquelas pessoas que compraram as casas e querem revender não conseguem, elas também não vão conseguir pagar os empréstimos, e aí o que vai acontecer? Inadimplência, as pessoas não vão conseguir pagar o banco, os bancos vão quebrar. Então, basicamente isso, essa crise que vem e gera a grande depreciação na qualidade de vida dos americanos, né? Como aquele trabalhador fala, aquele trabalho que eu tinha, onde eu tinha segurança, onde eu ganhava bem, aquilo não existe mais. E realmente não existe mais. Dificilmente isso vai voltar a existir. Por duas coisas. A precarização do trabalho, ela é inevitável. Mentira, ela é evitável, mas eu falei inevitável no sentido prático. Porque provavelmente essa vai ser a direção. A automação, né, do trabalho também. Então, o trabalho de pessoas que trabalham em chão de fábrica vai valer menos e menos e menos, porque eles vão ter que competir com máquinas. Então, é realmente algo assinalado ali muito bem. E aí, por trás há um mercado chinês que antes exportava produto, e para quem assistiu o episódio que eu passei para vocês, né, da história direto ao ponto, assistam, da Netflix também, sobre a ascensão da China, vai entender que a China em 2015, né, quando ela compra aquela fábrica, quando a Fuyao compra, ela está passando por um grande crescimento. O que aconteceu? O mundo quebrou, a China estava exportando para o mundo não estava mais comprando, a China começou a quebrar. O que o governo fez? Quem manda? Um governo unipartidário, só o PCC manda lá. Eu gosto de falar PCC, porque a galera já pensa no PCC aqui no Brasil. Partido Comunista Chinês, pessoal, atenção. Então, o Partido Comunista Chinês, o que eles vão fazer? Eles vão colocar mais de 500 bilhões de dólares na economia deles e vão levantar. E esse é o efeito que você vê quando o chefe mostra todos os presidentes da China e ele fala que se não fosse o governo, a empresa dele não seria o que é. E é exatamente isso. É essa forma que a China sobrepôs a crise e foi grande escalada dela para se tornar hoje a segunda potência do mundo. Estava todo mundo decrescendo, estava todo mundo se dando mal, a China pegou por ter condições melhores no sentido de como funciona a economia dela mesmo. Hoje ela é muito questionada na Organização Mundial do Comércio por causa disso, né? Eles falam que é injusto, é como se fosse um atleta que segue as regras, na verdade não segue também, é como se fosse um atleta que segue as regras quanto um atleta que, na verdade, vai usar bomba. Não vai respeitar as regras antidoping. Por quê? Porque tem injeção de dinheiro do Estado. É aquela cultura neoliberal que eles defendem, que não pode ter o dinheiro do Estado para ajudar empresas, tem que deixar as empresas que não conseguirem competir no mercado caírem, mas acontece sempre, um exemplo da crise de 2008, os bancos quebraram, e em vez de aceitar, porque a lógica neoliberal é isso, quem não segue as regras do mercado vai quebrar, o que eles fazem? Pede dinheiro para o Estado, e quem paga é o povo, porque o dinheiro do Estado vem através de impostos, grande parte, claro, e aí é sempre assim, né? Eles participam, o povo não participa dos grandes lucros desses bancos, mas na hora de dividir o prejuízo, a gente entra na conta, né? Então, enfim, eu só queria trazer isso para vocês também, que é esse impacto que o Estado tem sobre as empresas chinesas. Igual eu falei para vocês, o PCC está internamente ligado às empresas chinesas, a Huawei. Hoje, quem faz o sistema de segurança da China é a Huawei. Então, tanto que para você abrir uma empresa lá na China, você tem que ter algum filiado ao partido chinês, que são cerca de 88 milhões de pessoas. Então, inclusive, um dos maiores bilionários do mundo são filiados ao Partido Comunista Chinês. Então, isso vai fazer com que a China tenha um grande desenvolvimento tecnológico, tenha um grande desenvolvimento. A partir daí, você vê investindo ao longo do mundo. Durante esse período também que eles começam a lançar a extensão da influência deles, o plano de se tornar a maior potência mundial até 2049,
E tudo isso é muito bem instalado no plano, no mega plano do Xi Jinping, que é a nova Rota da Seda. Então, esse aqui é os slides da aula que a gente falou sobre a China, eu trouxe só para a gente relembrar os principais tópicos. E aí, aqui falando sobre como, após 22 anos, né, então o Partido Comunista Chinês, o PCC, não é esse PCC, é esse PCC, aqui, que está escancarado no rosto desse cara que conduziu, né, o Partido Comunista Chinês a formar a RPC, né, a República Popular da China. E, galera, é impressionante como o PCC sobrevive à Segunda Guerra Mundial, sobrevive a diversas coisas que acontecem. E durante a guerra contra a República Chinesa, que era apoiada, né, pelos Estados Unidos, depois essa república perde e vai para Taiwan, né, cuja é Taiwan, como que eles sobrevivem através da luta camponesa, né? É tudo muito interessante, quem tem curiosidade em estudar a Revolução Comunista na China, é muito interessante. Então, na era Mao Tse Tung vai ter o grande salto, que vai falhar, eu falei para vocês, né? Vai gerar grande fome, ele vai tentar movimentar, realocar diversas pessoas, e aí para tentar reverter esse fracasso vai surgir a Revolução Cultural, que vai ser um incentivo à mobilização dos jovens, né? Os guardas vermelhos. Os guardas vermelhos eram grupos paramilitares, quer dizer isso, são grupos feitos por pessoas mesmo, não tem vínculo algum com o Estado. Então as pessoas mesmo eram incitadas a perseguir os culpados pelos fracassos lá do grande salto adiante. Quem que foi os grandes culpados? Sobretudo intelectuais burgueses, e quem são os geralmente intelectuais burgueses? Os professores também, né? Fazem parte dessa camada socioeconômica. Então, aí você vê a fotinha aí de professores eram humilhados, né? Com plaquinhas da vergonha, jogavam tomate neles, era realmente violentíssimo. E aí, a partir da Revolução Cultural, vai ser colocada a adoração exaltada ao líder. Galera, eu não vou responder, eu quero que vocês respondam. Essa imagem aqui, ó, lembra alguma coisa para vocês no filme? Essa aqui, ó, do chinês abrindo um livro vermelho, a imagem, lembra alguma coisa do filme? Respondam. Cadê? Exato, José, os quadros. Você vê os quadros, você vê o quadro do chefão também, né? Não só dos presidentes, mas do próprio chefe. É igualzinho, é muito idêntico ao do Mao Tse Tung. Né? Esses quadros que eles criam do grande líder, essa ideia vem da Revolução Cultural. Cara, é palpável ali a Revolução Cultural. A Ana, ela falou sobre o impacto da educação na recondução econômica da Coreia do Sul. E aí ela fala que é para a China também. Eu não sei como na Coreia do Sul, mas realmente a educação, ela, e eu vou falar agora pela Ásia, ela realmente foi um ponto, porque eles entenderam, né, porque é óbvio, que a educação e a tecnologia é a grande garantidora de uma economia forte. Porque o que garante o dinheiro? É a tecnologia, galera. Quem detém a tecnologia é quem vai ganhar o dinheiro. Lembra que eu falei para vocês? A Ford, Chevrolet, são todas montadoras americanas. Esse dinheiro vai para onde? Vai para os Estados Unidos. Quantas montadoras há no Brasil? Nenhuma montadora é brasileira. Olha a China, vai começar a investir em educação, começar a investir em tecnologia, vai surgir Huawei, Lenovo, Jack Motors. Tudo isso, galera, é a demonstração do poder de um país. Se há empresas de um certo país, é porque aquele país é um país desenvolvido. A gente tem algumas coisas que são desenvolvidas nesse sentido? Sim, Petrobras. Hoje a maior tecnologia de perfuração do petróleo subaquático no mundo é da Petrobras. Quem que fomenta essa tecnologia? É o FRJ. FRJ, a Vale do Rio Doce, também, né? Aí com alguns pequenos acidentes, mas também ela detém grande tecnologia na extração mineral. A gente também tem tecnologias como a Positivo, mas ela não é uma grande produtora mundial, ela é só a nível nacional. Mas aí você vê a diferença, né, entre a tecnologia brasileira, que é Positivo, quanto a tecnologias de outros países, como a Lenovo. A Lenovo, que é chinesa, é simplesmente a maior vendedora de
computadores pessoais do mundo. Então você vê como um país é poderoso a partir das suas empresas mesmo. Então, e através de esse poder vem através da educação. A OCDE, que é o clubinho que o Bolsonaro queria entrar, né? E agora provavelmente não vai entrar porque o Trump vazou. Ele assinala isso claramente. Não é à toa que o PISA, ele é da OCDE. Né? Eles medem a educação do mundo. Bom, aí vem a era da Deng Xiaoping, que vai depois da morte do Mao Tse-tung em 76, ele vai instaurar o que é chamado de socialismo de mercado. Mas por eles mesmos, pelos chineses, é chamado de socialismo com características chinesas. Quem é crítico desse sistema vai falar o seguinte: capitalismo de Estado, tá? Então, quando você lê capitalismo de Estado, provavelmente a pessoa é crítica desse sistema. Se você lê socialismo de mercado, provavelmente essa pessoa é adepta a que a China é um país socialista. E se você ouvir que socialismo com características chinesas, é porque a pessoa está usando a denominação que eles mesmos, chineses, dão ao sistema socialista deles. Vamos lembrar, a China não é um país comunista, tá? É aquela velha ordem, socialismo, depois é comunismo. E é um país socialista. Eu falei comunista no sentido do Partido Comunista Chinês, tá? E aí vai começar a permitir a entrada de capital estrangeiro, né? E aí que vai começar o crescimento chinês, e aí que vai, com o tempo, antes vão ser pequenas áreas, depois vai crescendo, hoje há várias áreas que são abertas ao capital estrangeiro, né? As chamadas ZES. Então, é por isso que a China tem um modelo, dizemos assim, múltiplo, né? Ele tem um socialismo de mercado ou então socialismo com características chinesas. Galera, eu li um artigo hoje porque eu queria entender um pouquinho melhor desse socialismo de mercado. E aí eu descobri que eu não posso falar muito bem para vocês, mas eu vou tentar, tá? A ideia por trás, e há defensores e pessoas contra. Uns falam que não faz sentido, na verdade a China é capitalista, na verdade só com um governo ditatorial, e outros falam que faz sentido. Por quê? Porque vem a partir de algumas ideias do Lenin, que vai montar algumas ideias sobre a ideia do Marx, né? Então tem várias imagens do Lenin também lá, é comum na China, a partir da ideia que há possibilidade, e também, segundo alguns autores, Marx também assinala isso, mas não de modo tão direto, há possibilidades de instaurar um mercado através do socialismo. Eu não entendo muito disso, tá? Eu estou assinalando isso, mas só para vocês entenderem um pouco. Então, há a possibilidade, e alguns autores falam que esse é o primeiro passo que a China quer dar para depois chegar ao comunismo. Então eles querem reter capital a partir de um socialismo de mercado para depois se fecharem e tornarem realmente uma república comunista. Se vai ser isso, eu não sei dizer. Mas realmente, o que eu quero falar para vocês é que talvez há uma ideia política por trás desse socialismo de mercado. Não é só para ter lucro. Entendeu? Não é só por isso. Talvez uma coisa que está dentro do caráter asiático, sobretudo chinês, é a perspectiva a longa distância. Lembra quando eu falei para vocês que eles fizeram um plano para 2049? Não é à toa que eles escolheram 2049. 2049 é quando o Partido Comunista Chinês vai fazer 100 anos. Então, olha como eles estão olhando lá para frente. Isso sempre foi assim. Então, a capacidade deles planejarem é imensa. Então, tudo isso gera que hipocrisia é essa? Como assim? É capitalista? É socialista? É comunista? Que bolhufas a China é? Qual é o sistema econômico? Bom, galera, a gente tem que entender que é realmente difícil, tá? Aqui eu trouxe para vocês o quadro das consequências dessa revolução cultural, que vai gerar uma mão de obra perfeita para a economia, né? Extremamente produtiva, mão de obra barata, disciplinada. E eu trouxe algumas frases, né? Bem pesadas assim, que eu acho que é bem simbólico, né? Quando ele fala tudo chinês deve fazer algo pelo seu país e pelo seu povo. Isso é realmente uma causalidade, uma consequência, né, da Revolução Cultural Chinesa. E os americanos trabalham pelo dinheiro, né? Quando eles assinalam que, na verdade, trabalham pelo ócio e os chineses não. Eu acho muito bom também quando eles falam que os chineses falam dos americanos que eles são crianças que foram muito aplaudidas quando crianças, foram crianças que foram muito aplaudidas, né? E aí, por isso que eles são muito autoconfiantes. Cara, eu achei, tipo, uma sinalação de diferença cultural enorme, né? Então, por isso que eles são mais resguardados, eles são mais polidos, os chineses, né? Eles são bem devagar, e aí mostra a efetividade gigante de um operário chinês. Então, afinal, a China é comunista ou não? Não, ela é socialista, eu errei nessa pergunta, e a ideia por trás disso, de que ela é realmente socialista,
vem de que, apesar dessas empresas privadas, elas têm que seguir restritas regras para estar dentro do mercado chinês. Então, ela tem que participar dos comitês do PCC, ela tem que dividir seu conhecimento tecnológico. Então, por exemplo, a Jack Motors, quando surgiu, ela copiava o sistema de carros americano. A Hyundai também, que é sul-coreana. E aí, a partir dessa tecnologia copiada, eles vão começar a desenvolver a deles. Então, foi assim também que a China cresceu. E tem que dividir parte do lucro também, além dos impostos. E mesmo assim, as empresas escolhem instalar na China. Por quê? Por causa que há 300 milhões de pessoas só na classe média. É um mercado enorme. E a mão de obra perfeita. Então, assim, apesar de tudo isso, vale a pena criar uma empresa na China. E é por isso que há hoje um crescimento enorme dentro do capital chinês, do PIB chinês. E é por isso que, apesar de todas essas regras, as empresas se instalam lá. A Ana perguntou por que a China não é considerada um país sob ditadura. Ela é. Ela é em parte. Entende? Porque, assim, é tudo questão geopolítica, Ana. Toda vez que um país falar que há uma ditadura em tal lugar, a gente não pode ser ingênuo de acreditar que esse país ele está querendo realmente defender ser contra a ditadura. A não ser que esse país seja a Suíça, seja a Finlândia, mas que não são grandes atores geopolíticos. Por exemplo, os Estados Unidos, eles vão assinalar que a China é, de certa forma, uma ditadura. Eles vão falar. Eles vão assinalar as questões humanitárias, como os uigures, como, por exemplo, as manifestações em Hong Kong, como, por exemplo, não tem liberdade de imprensa na China, né? Eles vão falar isso é uma ditadura. Mas aí, o que os Estados Unidos fala do Bahrein, que é o grande colega comercial deles, que lá é uma ditadura também? Nada. Então, realmente é questão midiática de como o país politicamente vai se pôr para se considerar como ditadura. A China, sobre certos aspectos, ela pode ser sim vista como uma ditadura, assim como Cuba. Sobre certos aspectos, você pode ver como ditadura. Assim como não. Há certos aspectos da China que você não deve e não pode ver como uma ditadura. Por exemplo, eles têm um livre acesso ao mercado. Uma relativa abertura ao mercado. Então, eles têm isso. Liberdade de compra. Eles não têm liberdade de expressão. Aí, por esse lado, é uma ditadura. Então, é bem complexo, não só entender o sistema econômico da China, como também o sistema político deles, né? Eles são eles, ao mesmo tempo, podem falar que são ditadura, porque é monopartidário, tem só um partido, que é o PCC, e ao mesmo tempo não, porque eles têm processos democráticos de você entrar dentro do partido. Entende? É bem complexo. Mas o que vocês têm que ter em mente ao determinar se é ditadura ou não é sempre uma questão política e de que, sempre quando é falado para vocês na mídia de que certo país é uma ditadura, há sempre questão política ali por trás. Não é porque ali é ruim ou porque ali realmente é uma ditadura. É porque o país acha que deve considerar, sabe? É tudo questão de interesses. É difícil, mas é assim. Então ela pode e não pode, tá? Alguns países vão considerar, vão declarar abertamente que a China é uma ditadura, outros países não, vão deixar quieto, vão reclamar das questões humanitárias, mas não vão falar que a China é uma ditadura. Por quê? Porque a China geralmente é um parceiro comercial do mundo. Então, basta... Se a gente for pensar, dá para pensar que é uma ditadura sim, mas no mundo você vê diversas colocações. O fato é que não é uma colocação clara, você percebe? Não é todos os países que falam que é ditadura, por isso que você não escuta falando que a China é uma ditadura. Você acha que o Brasil vai falar que a China é uma ditadura? Não vai. O maior parceiro comercial. Então, a China é sim um país socialista, beleza, pessoal? E aí vem o Xi Jinping, né? Hoje, o presidente... Eu acho que eu tava falando Xiaoping, né? Desculpa, galera, é um presidente antigo. É Xi Jinping, o atual presidente. Galera, você tem que entender que o presidente da República Popular da China, ele não é importante. Na verdade, ele é presidente porque ele é secretário-geral do Partido Comunista Chinês. Então, antes de ser presidente, ele é secretário-geral do partido. Então, é o partido que determina o poder na China, não o presidente. É o partido. E eu até trouxe na aula, tá lá na pasta, não vou falar para vocês, porque eu quero que vocês vão lá depois para ver, aula 5, China, e vocês vão ver como funciona o Partido Comunista Chinês. Como funciona dos 88 milhões de pessoas que estão ligadas ao Partido Comunista Chinês e como vai chegar a figura do secretário-geral, como é formada essa hierarquia dentro do Partido Comunista Chinês. É muito interessante. E é isso, pessoal.
Tá? Isso que eu trouxe nas aulas também, tá falando para vocês como a China é a fábrica do mundo, né? Trazendo o papo da Lenovo, da Xiaomi, do 5G, como a China o poder da China é tão impactante. Eu trouxe alguns aspectos interessantes. Por exemplo, a China em 3 anos usou mais cimento que os Estados Unidos no século XX todo, em 3 anos. Então, há diversos tópicos que a China é um monstro, galera, é um monstro mesmo. Eu acho que a Rota da Seda, que hoje entrou em xeque por causa do coronavírus, é também uma grande, uma grande, um grande fator para deixar bem claro o quanto a China hoje é um poderio enorme e provavelmente vai assumir esse papel de hegemonia política. E aí, para encerrar, eu quero que vocês entendam que é o seguinte: para você ser uma hegemonia política, eu falei isso na aula quando eu expliquei da China, você precisa de 3 coisas. Eu acho interessante vocês saberem isso para vocês entenderem como é formada a geopolítica mundial. A primeira coisa que você precisa é impacto econômico. Você precisa ter um PIB gigante. Você não só um PIB gigante, você precisa também impactar as economias dos outros países. Você precisa exportar e comprar e ter parcerias globais. A China hoje mais do que cumpre esse papel. Você precisa também ter poderio militar. Então, hoje, você precisa investir grandemente no poder militar para que você seja uma hegemonia. Então, por que a gente, quando a gente vai falar de alguns países, a gente fala assim, a Índia, que detém poderio nuclear, você escuta isso às vezes na mídia, porque você assinala que aquele país ele tem importância geopolítica pelo poderio que ele tem militarmente. A China hoje é o segundo país que mais investe em poderio militar no mundo. Perde para quem? Para os Estados Unidos, óbvio. Mas ainda assim, a China, ela está muito atrás dos Estados Unidos nesse quesito. Os Estados Unidos investe muito mais que a China. E em terceiro é a influência cultural. Então, eu quero que vocês pensem, por exemplo, numa guerra. Já viram uma guerra? Não, vocês não viram uma guerra. Ninguém aqui viu uma guerra. Vocês viram guerra através de documentários, através de filmes americanos. A sua ideia de ensino médio vem de filmes americanos. Por isso que às vezes a gente tem uma ideia de ensino médio que nem é do nosso ensino médio americano, das séries americanas, desenhos americanos. Então, olha a influência americana enorme. Hoje a China está começando a crescer nesse sentido também. Ela tem, sobretudo, crescido a sua influência cultural no leste europeu, mas também ao redor do mundo ela tem tentado, não só a China, como diversos países asiáticos. Quer um exemplo? K-pop. Quer um outro exemplo? Parasita, né? Também vem dos países da Coreia do Sul. Então, são os 3 caminhos que a gente tem que ter, necessariamente, para a gente ser uma grande hegemonia política, né? Para ser um grande doramas. Eu não sei o que é isso, doramas. É um poema? É tipo anime? É anime? Dorama é anime? Uma série. Que legal. Então, o Japão, por exemplo, né? Ele tem uma grande influência cultural aqui no Brasil. A gente assistiu muito anime, né? Então, eu acho muito interessante a gente sempre pensar por esse lado. E, galera, a pergunta foi muito interessante da Ana, né, sobre por que a China não é ditadura. E eu quero reiterá-la aqui para vocês. Tudo que a gente escuta na mídia tem um interesse por trás. Não estou falando que a mídia é enganadora, tal. Eu estou falando que há um motivo para estar sendo falado aquilo. Por que a gente não está falando do Bahrein? Por que a gente fala às vezes do Iêmen, que tem uma das grandes crises humanitárias do mundo hoje, assinada pela ONU? Porque o Iêmen não tem poderio militar, porque o Iêmen não é uma potência geopolítica. Então, sempre que a gente for ouvir se o país é ditadura ou não, vai ser dependente de interesses globais, interesses econômicos, interesses políticos. Então, quando o Bolsonaro fala questões relacionadas à China, ou, por exemplo, agora o Eduardo falou, né, da China estar espionando, e parece que a China vai retaliar. Então, tudo é questão política e econômica. Então, você sempre deve ter seu ponto de vista e também entender o ponto de vista do mundo. Você precisa compreender por que aquilo está sendo falado, tá bom? Quem não assistiu o documentário, assista novamente. É muito bom. Eu acho que vocês gostaram bastante, acredito. Eu vou parar de gravar.